As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Quando mais novo, eu tinha lido um mangá chamado Frisia, porque eu tinha gostado bastante da arte. E apenas isso. Na leitura, eu não tinha entendido as suas mensagens, simbolismos e pautas. Mas ao ter uma releitura hoje em dia, eu consigo perceber o quanto importantes os temas são desse mangá. Imagine que você vive em um Brasil distópico, onde seu país em si está em guerra com outro, tendo um perigo iminente de um atentado rolar. Isso junto à criação de uma nova lei, a Lei da Vingança. Em Frisia, vemos esse exato mundo na pele de Kano Hiroshi, que aparentemente sofre com algum tipo de esquizofrenia. O início do mangá, à primeira vista, meio que me deixou sem palavras ou mal. Não consigo dizer muito bem a sensação que foi, porque esse Japão distópico do qual Kano residia foi me apresentado de forma muito crua. Temas pesados foram expostos para mim sem sutileza alguma, e estranhamente eu consigo entender o porquê disso. A apresentação é feita assim, não para te chocar, mas para te fazer sentir o peso que é estar naquele mundo e no corpo do protagonista. Kano, para se sustentar e sustentar sua mãe, decide entrar pro departamento que surgiu com essa tal Lei da Vingança. Essa lei consistia em que pessoas que cometeram crimes no passado poderiam ter suas vidas ceifadas caso algum parente ou conhecido da pessoa que sofreu o crime contratar um agente dessa tal agência. Nisso, temos o primeiro ato de Kano como agente, atuando junto a dois companheiros, Mizugoshi e Ichiro. Mizugoshi, em resumo, era só um cara que usava a desculpa de seu trabalho para matar as pessoas simplesmente porque ele gostava de matar pessoas. Já Ichiro era basicamente como nós, era meio que a representação do leitor. Alguém inocente, radiante e de ideais puros que, conforme a leitura passa, tem tudo isso esmagado. Ele é exatamente quem traz um questionamento que não sai da minha mente e provavelmente não vai sair nunca mais. Existe a minha verdade e existe a verdade do mundo. Essa frase não poderia estar mais correta quando paramos para analisar como as outras pessoas se comportam comparados a nós. Mas voltando para a trama, o primeiro serviço de Kano e Ichiro era auxiliar o Mizugoshi, que já era um veterano na agência, a eliminar um homem que já havia cometido crimes em seu passado. Porém, vemos que atualmente esse homem possui um filho e uma mulher. E bom, o fato dele ter um filho e uma mulher me botou algumas questões na cabeça. É justo alguém que matou alguém viver bem? Ou é justo matar alguém que está tentando recomeçar a sua vida? Essa pessoa se arrependeu, essa pessoa quer melhorar, essa pessoa ao menos se culpa. Nesse capítulo da missão, vemos que não teve muito aprofundamento sobre esses questionamentos porque, creio eu, a intenção foi apenas de implantar essas infinitas perguntas em nossa mente. Mas é bizarro ver que a esposa dessa pessoa que cometeu esse crime estava disposta até a perder a sua vida por causa dele. Até mesmo alguém visto como um lixo humano tinha alguém que faria de tudo por ele. E bom, ele e sua mulher morrem, deixando o bebê órfão. Que talvez, pensando bem, não seja tão ruim, tendo em vista que as pessoas que eram suas figuras de família não eram das melhores. Mas eu falei que nesse capítulo não teve muito aprofundamento, certo? Bom, isso que eu falei foi uma meia verdade. Algumas páginas depois, vemos um caso em que Kano tem que atuar, do qual o alvo se churrascou para não ter que dar mais essa responsabilidade para sua mãe, da qual a última responsabilidade da senhora perante seu filho seria de segurar uma arma para tentar protegê-lo. E isso responde bem a alguns questionamentos sobre indagações passadas, mesmo que as respostas sejam um pouco rasas. Esse mangá era um dos meus favoritos, mesmo quando eu não me importava ou não prestei atenção na sua leitura. Mas agora, ele é definitivamente um dos meus favoritos, mesmo que ele seja um pouco estranho. Eu gosto muito de como o Kano é construído. É bem nítido que Kano é um sujeito que não possui controle algum sobre sua vida. Sempre espera algo ou alguém para dar ordens a ele, para que ele consiga se manter na linha.
E é até mostrado que a esquizofrenia dele, quando apresentada de forma metafísica, dá ordens para o Cano, que ao meu ver não é nada mais nada menos que a outra parte do seu mental, seu consciente querendo ser independente. É um pouco triste porque essa falta de identidade do Cano é um fruto da sua infância, envolvendo sua mãe e seu pai, e é causado justamente por uma ação do Cano, logo aquele que deixa os outros ordenarem o que ele tem que fazer, né? Quando o Cano decidiu a melhor coisa que ele deveria fazer naquele momento, meio que isso gerou um trauma a ele, e eu não quero explicar ou dizer o que ele fez porque isso estragaria parte da leitura. Eu não consigo dizer se o protagonista da trama é uma boa pessoa ou não. Acho que, tentando entender o personagem, eu consigo descrever ele como alguém profundamente traumatizado e, se pudesse escolher ser diferente, ele provavelmente escolheria. Seu emprego, apesar de pagar bem, não é dos melhores. Imagine ter que matar pessoas que, às vezes, só estão tentando conseguir o seu perdão diante aos céus. Isso enquanto tem vozes na sua cabeça que te mandam fazer coisas. Enquanto eu lia, eu me perguntei diversas vezes se era justo fazer isso com essas pessoas quando não se tem a certeza de que elas são realmente más. E eu meio que penso que não. Mas e para você? Seria justo se a lei da vingança existisse? Isso seria justo? O que sua moral diz? O que o seu coração reflete?